Olá, você que nos acompanha pelo canal da FERN, Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Nossa saudação, nossos votos de muita paz. Nesse mês de dezembro, a nossa programação tem abordado o tema do Natal, da figura de Jesus, dos seus ensinos, claro, pela própria necessidade do registro, pelo clima que se cria em torno dessa data tão relevante para a história da humanidade, independente, inclusive, se foi ou não em 25 de dezembro. Já se sabe que não foi, mas isso não importa. O que importa é o sentido atribuído ao chamado nascimento de Jesus. É muito interessante nós observarmos que Jesus, sobre ele, pouca coisa se tem, né? Então, há poucos registros históricos, mas existem sim. Poucos, mais importantes, porque, inclusive, eles atendem a um critério muito importante, que é o critério de pessoas de diferentes lugares e de diferentes tempos se referirem à figura de Jesus de Nazaré. Nós vamos encontrar, por exemplo, Tácito, que é um historiador romano do século I, falando sobre Jesus. Vamos encontrar também Suetônio, que é um secretário do imperador Adriano, se referindo a Jesus, aos seus seguidores. Plínio, o jovem também, escritor, historiador, se refere à figura de Jesus, mas há uma fonte muito importante, que é Flávio Josefo, o grande historiador hebreu, que se refere a Jesus, os seus seguidores, destacando alguns dos seus ensinos. O Talmud da Babilônia, da mesma maneira, trata dos seguidores de Jesus, mas sem dúvida nenhuma a maior evidência da existência de Jesus seria exatamente a sua vida, ou seja, aquilo que ele marca, aquilo que ele consegue definir como uma proposta de vida, uma exemplificação tão profunda que até Napoleão Bonaparte, uma das figuras mais biografadas, afirmaria estar lá no seu diário, né? Com todos os meus exércitos e generais, por um quarto de século, não consegui subjugar um único continente. E esse Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por 2000 anos. É porque a mensagem de Jesus é a mensagem da pacificação. Jesus não é um espírito belicoso. O que Jesus quer é exemplificar o amor e, a partir daí, Jesus vai nos trazer a grande exemplificação do exercício real da fraternidade, da amorosidade, da compaixão, estabelecendo a identidade divina como grande critério para que nós, automaticamente, nos consideremos, então, irmãos em Deus, nosso Pai. Temos a curiosidade de ler tudo que se fala, tudo que se escreve sobre Jesus, e encontramos muita coisa estranha, né? Então, em razão de algumas coisas assim meio estranhas, exóticas, podemos dizer, nós decidimos fazer por conta própria uma pesquisa dentro dos próprios evangelhos, em especial no Evangelho de João. O que é que Jesus diz sobre ele mesmo? É interessante, né? Porque nós encontramos em algumas narrativas Jesus sendo colocado como um glutão, um beberrão, enfim, cada coisa de arrepiar, né? Nós vamos buscar o que Jesus disse sobre ele mesmo, quais seriam algumas das suas autodefinições, o que é que ele diz que tem também, né, que o caracterizaria. E nós vamos aqui selecionar algumas dessas passagens, são muitas, viu? Mas nós selecionamos em razão do nosso tempo aqui de exposição. A primeira que nos chama a atenção está em João 14,6, quando Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para muitos seria o caminho da verdade e da vida. Caminho tem um sentido de direção, tem um sentido de percurso. Verdade é aquilo que está de conformidade com a lei divina natural, consoante o que o nosso querido Emmanuel nos diz. E, por consequência, vida, uma cultura da vida e vida em abundância. Essa é a mais conhecida, a mais recitada, a afirmativa de Jesus sobre ele mesmo: caminho, verdade e vida. Mas nós temos outras coisas muito interessantes. Há uma que está também em João 8:23, em que ele diz de uma forma muito explícita: eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Olha aí, eu deste mundo não sou.
porque Jesus é o governador espiritual da Terra, mas é um espírito que já transitou pelo processo evolutivo e recebeu de Deus, nosso Pai, a incumbência, né, de tomar conta dessas ovelhas que somos nós, desgarradas umas, distraídas outras e assim por diante. Mas prestemos atenção, eu sou lá de cima, né? Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. E para que nós pudéssemos ter uma maior confiança nessa afirmativa, vamos buscar o quê? Vamos buscar Emmanuel, mais uma vez, em A Caminho da Luz, quem desejar essa leitura, nos falando sobre essa condição de governador planetário que Jesus é em relação à Terra e, obviamente, também de pastor em relação a cada um de nós, as suas ovelhas. As ovelhas, como ele diria, que o Pai me confiou. Mas nós vamos encontrar outras afirmativas muito curiosas, né? Por exemplo, Jesus vai nos dizer, está em João 6,35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Entendemos que o pão aqui representa um alimento não material, mas um alimento espiritual. O que significaria um alimento espiritual? Significaria esclarecimento, consolação, motivação para que nós possamos, em nosso trânsito evolutivo, estabelecemos de fato a nossa harmonia para com a lei divina ou natural. Isto é alimento. Alimento para as dores, alimento para as dúvidas, alimento nos momentos de dificuldade, de tristeza, não é? Então, Jesus é esse alimento que nos traz, então, motivação, que nos traz fé e que nos traz uma profunda confiança. Mas há uma passagem que está também em João 15, versículos 4 a 5, que pessoalmente entendemos ser de uma beleza extraordinária também. Quando ele nos diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No mundo em que um olhar histórico nos mostra quantas criaturas se arvoraram em ser os ramos do Senhor, mas estavam, e muitos estão, completamente distanciados da seiva que está na videira. Ou seja, Jesus estabelece essa relação de quê? Essa relação de alimentação, ou seja, a videira, através da seiva que produz, alimenta os ramos. Os ramos têm que ter coerência com a videira, porque Jesus diz, os ramos, né, por si sóis, eles não podem produzir nada. Então, aquele que se afasta da videira, ou seja, aquele que está na busca dos seus interesses pessoais, na conquista de valores materiais, de poder e assim por diante, se afasta de fato da videira. É por essa razão que Jesus nos aponta, sem mim nada podeis fazer. Porque nós somos muito pequeninos, nós somos muito frágeis. Quantos muitas vezes não iniciam os seus processos de conversão de maneira arrebatadora, e daqui a pouco a gente só ouve as notícias estranhas, as denúncias, né? As coisas graves do comportamento que destoa daquilo que a criatura inicialmente, pelo menos, procurava demonstrar estar seguindo. Então o ramo tem que se alimentar necessariamente da seiva da videira, ou seja, nós não podemos nos afastar do roteiro que o Evangelho nos apresenta. Fora disso, é ilusão, ok? Mas Jesus diz algo em um momento que pessoalmente achamos muito delicado. Todos nós sabemos que Jesus queria entrar na Samaria, né? E os discípulos tentaram algumas vezes, mas os samaritanos não queriam nada com Jesus. É quando Jesus então vai até uma região da Samaria e vai diretamente ao poço de Jacó. Lá ele se encontra com a mulher chamada mulher samaritana. É travado o diálogo que está em João 4, 26, de uma beleza extraordinária, porque ela reconhece, inclusive, que ele não é samaritano, pela sua postura física, pela maneira como penteava os cabelos, dividia a barba e assim por diante, e ela dá o que nós chamamos de maior fora do Evangelho em Jesus, né? Porque ela vai dizer para ele assim, como é que tu, sendo judeu, me diriges a palavra a mim, que sou mulher samaritana? Entabula-se um diálogo, Jesus fala para ela, ela questiona, Jesus responde, e em dado momento Jesus
apresenta para ela a questão da sua própria vida. Ela tinha tido diversos maridos, aquele com quem ela vivia não era o seu marido original. Ou seja, Jesus conhece a psicologia feminina da curiosidade e ela fica então espantada. Mas o que mais me impressiona pessoalmente nesse diálogo é a confissão que Jesus faz àquela mulher quando ele diz: eu sou o Messias, eu que falo contigo. É uma mulher simples, é uma mulher do povo, mas que ao descer vai até Samaria dizer aos seus irmãos de raça: um profeta, estive com um profeta. E Jesus pode posteriormente entrar realmente na Samaria. Então esse respeito que Jesus tem, é uma mulher do povo, mas ele não se intimida, ele usa dos argumentos que ele pode utilizar, mas ele faz a revelação extraordinária. Eu, mulher, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Mas nós vamos encontrar umas colocações de Jesus que se referem, inclusive, a fatos posteriores, como em João 11:25, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mais uma vez, nós temos aí o sentido simbólico, e esse sentido simbólico diz respeito não a uma vida material, ainda que morra, viverá, sob o ponto de vista espiritual. E quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, ele não apenas diz, ele vai testemunhar. No momento, exatamente conhecido como após a crucificação, nós temos o momento ápice, que é a ascensão do Senhor, mas muito antes, dizem os estudiosos, pesquisadores, além de ter aparecido a Maria Madalena, aos companheiros da estrada de Emaús, aos próprios discípulos, ele teria convivido por pouco mais de um mês ali com aquelas pessoas que faziam parte, podemos dizer assim, do seu grupo mais de perto de escuta, mostrando e comprovando que ali ele estava, inclusive em corpo espiritual, como diria Paulo, mas para provar a imortalidade. Jesus sabia, das nossas descrenças. Jesus conhecia as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Não nos esqueçamos que Tomé é o nosso representante nesse sentido. Por isso que Jesus pede para que ele lhe toque, inclusive, as feridas, para que ele pudesse ter a evidência do processo da imortalidade. Mas é ainda em João 18:12, mais uma vez o sentido simbólico, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esse sentido nos mostra que é aquele que busca a Jesus, ou seja, aquele que de fato sente o seu chamado, percebe a nuance extraordinária da sua palavra de amorosidade, da sua revelação em torno da nossa condição de filhos de Deus, então Jesus nos diz, esse sim andará na luz. Andar na luz significa andar na busca dessa compreensão do divino, na busca sempre constante de nos tornarmos o projeto divino em realização. Por isso, Jesus diria, está registrado também no Evangelho, agora em Mateus 5:42, quando Jesus nos diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, nos apresentando a nossa destinação. Nós fomos criados para isso. O Pai não quer que nenhuma das ovelhas se perca. O Pai quer que tenhamos todos vida e vida em abundância. Vida em abundância significa na medida certa. Então, aquele que está buscando a luz é o que está realizando o seu processo de autoconhecimento, é o que está avaliando constantemente, mediante o paradigma do Evangelho, as suas atitudes para, de fato, seguir a trilha do Senhor, que é uma trilha de luz, não é trilha de treva. Mas nós vamos encontrar em outra passagem de João, belíssima, no capítulo 10, que é um capítulo imperdível para todos nós, em que Jesus vai colocar duas situações dele mesmo. Ele vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagens. Há um detalhe nessa afirmativa de Jesus, está em João 10, 9. Prestemos atenção: entrará, sairá e encontrará pastagens, porque o Senhor respeita. Não é aquela visão de que entrou, ficou, está preso. Não, nada disso. Jesus respeita a liberdade do outro, de buscar, se não está satisfeito, de sair. Lembremos a atitude de profundo respeito de Jesus para com o chamado mancebo rico, aquele que Jesus chama
para segui-lo. A tua hora é agora, vem, segue-me. E ele preferiu ir disputar, né, a chamada corrida de quadrigas, 2 pares de cavalo, e encontraria a desencarnação. Então, o que é que ocorre? Jesus respeita. E essa porta significa passagem. Jesus nos oferece passagem para um nível diferente de compreensão da vida. Passagem de acesso a verdades, de acesso a estímulos, de acesso a coisas novas que devem nos motivar nesse processo no qual estamos de buscarmos valorizar a própria existência, a própria reencarnação. Buscando, sem dúvida nenhuma, o nosso equilíbrio, resgatando no sentido dos nossos erros e equívocos passados, mas principalmente olhando para a frente, melhorando, porque ninguém ingressa na vida corpórea sem que não seja para melhorar, como nos ensina o Livro dos Espíritos. No mesmo capítulo, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor que conhece as suas ovelhas. Está em 10:11. João 10:11. Observemos bem, eu sou o bom pastor. Ele não é um pastor qualquer, não é um pastor irresponsável, não é um pastor que não liga para as suas ovelhas. Ele é o bom pastor que conhece cada uma das suas ovelhas. Mas é nesse mesmo capítulo que Jesus nos chama a atenção. A ovelha necessita conhecer a voz do seu pastor. Esse é outro problema que nós vivemos atualmente. Jesus já houvera dito: quantos se levantarão para dizer o Cristo está aqui, o Cristo está ali. São falsos cristos e falsos profetas que enganam, que prometem, e que terminam usurpando as criaturas, terminam prejudicando as pessoas com as suas palavras falaciosas e as suas promessas infundadas. Então Jesus diz que ele é um bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas, mas a ovelha precisa conhecer a voz do seu pastor para não se equivocar. Nós precisamos estudar as palavras de Jesus e, em especial, estudá-las à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita, para que tenhamos então lucidez, bom senso, para que o nosso conhecimento ele possa de fato ser um conhecimento verdadeiro, um conhecimento lúcido, um conhecimento que vai nos oportunizar esta caminhada na direção de nosso progresso espiritual. Mas encontramos ainda em João, agora 13:13, Jesus assumindo uma condição, pessoalmente, como professor, eu acho maravilhoso. Quando lhe dizem assim: bom mestre, ele diz: não, bom só o Pai o é, mas mestre eu o sou. Jesus assume a sua condição de mestre. Na cultura hebraica, judaica, quem é um mestre? É aquele que detém um conhecimento, é aquele que detém valores, é aquele que sabe ensinar. E Jesus é por excelência, nos diria Clemente de Alexandria, é por excelência o educador, porque faz da sua prática pedagógica um caminho de acesso a todos aqueles que o escutam. Fala a linguagem acessível àqueles que o ouviam. Utiliza recursos da natureza e da cultura para desenvolver processos cognitivos mais evoluídos. Estabelece a relação de carinho, de confiança com os seus discípulos. Evoca as tradições, desenvolve o senso crítico, estimula a observação e é, por excelência, o contador de histórias maravilhosas que nós conhecemos sob o nome de parábolas. Então, é o mestre por excelência, mas não é o mestre do ensino, é um mestre que ensina e, principalmente, que testemunha pelo exemplo aquilo que ensina. Se não fosse assim, nós não teríamos hoje o conhecimento, sem dúvida alguma, do cristianismo. Se não fosse essa capacidade de vivenciar, nós não teríamos os mártires do cristianismo nascente. Não fora Jesus, esta figura ímpar, o espírito por excelência mais puro que já veio à Terra, nós não teríamos de forma alguma as notícias, as chamadas boas novas. E o que é também de extrema amorosidade é uma verdadeira declaração de amor que Jesus nos faz. Está em João 15:15, quando Jesus nos diz aos discípulos e diz a nós: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei
tudo quanto eu sei do meu Pai. Existe uma declaração de amor muito importante aí, né? Mas existe um outro detalhe nessa afirmativa de Jesus, que é o fato dele dizer que compartilha o conhecimento. Quando nós, estudando a história da humanidade, vemos quantos não são aqueles que até hoje detêm o conhecimento para oprimir, detêm o conhecimento para explorar, para discriminar, para favorecer as desigualdades. Então Jesus é aquele que o quê? É aquele que reparte o conhecimento, embora ele sinta, como ele mesmo diria, que nem tudo nós poderíamos aprender, mas ele suplica ao Pai que ele enviasse posteriormente o Consolador, para que esse Consolador recordasse o que ele havia ensinado e ensinasse outras coisas. Dentro da nossa tradição judaico-cristã, entendemos que o Espiritismo desenvolve essa ação consoladora, porque retoma o ensino de Jesus, despojando, inclusive, né, de inúmeras sequelas e de inúmeras situações que os ensinos de Jesus receberam como tratamento de traduções, de inserções ao longo do tempo. E como Kardec fez muito sabiamente, o ensino moral do Cristo é o ponto comum, é o ponto de convergência das religiões. Então o Senhor, ele socializa, ele não guarda, né? Ele não usa o conhecimento para discriminar, pelo contrário, ele usa o conhecimento para favorecer a todos à luz do discernimento, à luz da motivação, à luz do esclarecimento para que todos pudessem então segui-lo. Então, meus queridos amigos, foram essas algumas das definições ditas pelo próprio Jesus que nós selecionamos. Mas gostaríamos de encerrar essas reflexões em torno da sua figura, lembrando o que nos diz o pensador, escritor suíço, mas que se tornou famoso na França, Jean-Jacques Rousseau. Ele afirma o seguinte: conseguir inventar ou criar a história de uma vida como a de Jesus seria um milagre maior do que foi sua existência real. É isso mesmo, Rousseau, né? Então, não é uma vida criada. Hoje, não se tem mais dúvidas do Jesus histórico, ou seja, não se tem mais dúvida da existência de um homem chamado Jesus, que um dia esteve na Terra trazendo a mensagem que repercutiria não apenas ali na sua localidade tão simples, no seu locus tão simples da Palestina, mas que se expandiria de forma extraordinária através dos seus discípulos que se tornaram porta-vozes, cartas vivas do seu evangelho, espalhando as boas notícias. Em síntese, que boas notícias são essas? Somos todos filhos de Deus. Somos todos irmãos. Fomos todos criados para a perfectibilidade. Estamos estagiando através de múltiplas existências na demanda da nossa verdadeira felicidade, que é a consciência pura e o avanço ou o progresso intelecto-moral. Contamos para isso com os mentores, os benfeitores, contamos com aqueles que na própria terra desenvolvem aqueles papéis de pais, de mestres, de amigos, enfim, de criaturas que nos auxiliam no enfrentamento das dores e, em especial, na busca desse nos tornarmos melhores. Ao ensejo das comemorações do Natal, lembramos, ainda com o Espírito Emmanuel, que é como se fosse uma aproximação, um contrato, um vínculo maior entre o céu e a terra com o nascimento de Jesus. A mensagem da manjedoura é a mensagem da esperança, porque nós não podemos nos fixar no Calvário, ou a manjedoura ou o Calvário. O Calvário deixemos para lá. Lembremos da manjedoura, onde aquele menino nasce e onde depois, passados dias, ele será apresentado ao templo e lá encontrará a figura de Simeão, aquele que era um médium extraordinário e que tinha recebido a revelação de que ele não desencarnaria sem que não tivesse visto o Salvador. Quando Maria e José vão apresentar o menino ao templo, ele, que já estava inspirado pelo Espírito, vai até lá, toma do menino, né, nos braços e diz que agora ele podia realmente, né, partir, desencarnar, morrer, já que os seus olhos haviam contemplado aquele menino que era
realmente o Messias, o Salvador tão esperado. Então que nesses dias de transição difíceis, nesses dias que vivenciamos dores, que perdemos pessoas, que vimos amigos adoecerem, que acompanhamos as estatísticas tenebrosas, não nos esqueçamos de forma alguma, Jesus continua no leme dessa embarcação chamada Terra. Aproveitemos, observemos que lições podemos tirar, testemos as nossas próprias convicções e sigamos adiante na certeza de que Ele nasce a cada dia em nosso coração, quando nós nos dispomos a nos tornarmos seus seguidores, a nos tornarmos irmãos uns dos outros, a buscarmos ser a melhor pessoa que pudermos ser. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Jesus renasça cada dia em nosso coração. É o nosso abraço.